2. A linguagem da fé. Parágrafo 170. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio de formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. Parágrafo 171. A Igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida da fé. 3. Uma única fé. Parágrafo 172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Santo Irineu de Lyon, testemunha desta fé, declara. Parágrafo 173. Com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Parágrafo 174. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da Igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Parágrafo 175. Esta fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois, sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor, contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Resumindo, parágrafo 176. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Parágrafo 177. Por conseguinte, crer tem dupla referência, a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa, que a atesta. Parágrafo 178. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parágrafo 179. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Parágrafo 180.
Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Parágrafo 181. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a Igreja por mãe. Parágrafo 182. Nós cremos em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. Parágrafo 183. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Parágrafo 184. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Credo, símbolo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Credo, símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Parágrafo 185. Quem diz eu creio, diz dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Parágrafo 186. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé, em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. O símbolo da fé
não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Parágrafo 187. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo, em razão da primeira palavra que normalmente as começa, creio. Denomina-se também símbolo da fé. Parágrafo 188. A palavra grega símbolon significa a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolon passa, posteriormente, a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese.